Bom dia a todos. Hoje é dia 18 de dezembro de 2020. Estamos terminando um ano especial, 2020, e estamos esperando que a nossa caminhada, com todo esse aprendizado que tivemos, possa continuar por um outro ano com tantos desafios, mas que a gente tenha tanta ajuda e tanta proteção como tivemos nesse ano. Hoje, nesta manhã bonita de sexta-feira, com esse sol tão lindo, que está nos ajudando a ficar cada vez mais tranquilos, vamos ter a nossa amiga Isabel Silveira, que está trazendo seus estudos, suas reflexões. Vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, para podermos focar, pedirmos auxílio aos nossos amigos espirituais, que nos ajudem a estar aqui e agora, com a nossa atenção voltada nessas palavras da Isabel. Vamos pedir então a Jesus, nosso Mestre querido, aos bons espíritos que nos envolvam nesse momento, e principalmente a Deus, nosso Pai, que nos permita iniciarmos esse estudo de hoje. Graças a Deus. Bom dia a todos, é uma alegria estarmos aqui na nossa casa, apesar de não termos ninguém de encarnados aqui presentes, mas a gente sabe que a população de desencarnados está aqui, principalmente aqueles para nos sustentar e nos ajudar e nos apoiar ao longo das reflexões dessa manhã. E a casa, no mês de dezembro, ela tem vontade de celebrar a chegada de Jesus junto a nós. Nós usamos o mês de dezembro em todas as nossas reuniões para pensarmos sobre Jesus. E dos anos para cá nós estamos trabalhando sempre um versículo dos evangelhos ou do Ato dos Apóstolos ou de alguma carta de Paulo que nos possibilite refletirmos, aprofundar o estudo em torno dessa boa nova, né? Aquilo que nos traz alegria nos corações, conhecer um pouco mais da vida de Jesus, porque muitas vezes a maioria de nós não tem muito hábito de recorrer ao estudo do Evangelho propriamente dito. E na manhã de hoje nos coube comentar uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 20, e é tão interessante, né? Porque eu recebi no final do mês passado uma mensagem dizendo que o Evangelho de Lucas tem um capítulo, são 25 capítulos. Então, se nós começássemos a ler um capítulo por dia, todos os dias, a gente no dia 25, na hora que o dia efetivamente que estamos celebrando o aniversário de Jesus, teríamos estudado ou lido, pelo menos, refletido o Evangelho os ensinamentos de Jesus trazidos por um dos evangelistas. E por um acaso ontem, particularmente, era o dia 17 e a reflexão está nesse bloco, né? Porque eu preparei os estudos nessa semana e particularmente no dia de ontem. E aí no Evangelho de Lucas, ele está nos trazendo a questão do reino de Deus. Tá? E aí a gente ficou pensando, né?
o que cada um de nós entende por reino de Deus? Eu, esse ano, tive a oportunidade de fazer pelo Zoom o curso com um dos companheiros da casa, e ele fez uma aula, para encerrar o ano, ele fez uma aula especial sobre Jesus. E aí ele abriu a pergunta para a turma, eram umas 40 e poucas pessoas, perguntando qual é o foco da mensagem de Jesus. E aí as pessoas traziam, é o amor, amar o próximo como a ti mesmo, fazer com o outro o que você gostaria que fizesse. E aí ele disse, vamos pensar o que a gente pode ir além disso, porque essas informações, essas orientações de amor já estavam presentes no Antigo Testamento. O primeiro mandamento da lei mosaica é exatamente essa, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Jesus trouxe para nós algo além. E aí a gente, foi construindo a reflexão de que o algo além é a chegada do reino de Deus, é a ampliação do entendimento sobre o que é o reino de Deus. E é interessante porque Jesus nos coloca nas suas parábolas, na sua forma de conversar com as pessoas, e muitas vezes a forma de como ele se relaciona com aqueles que estavam próximos a ele, aqueles que cruzaram seus caminhos, ele nos mostra, sim, o que é o reino de Deus, a chegada do reino, como as pessoas deveriam conviver no reino, a maneira de nós nos posicionarmos na vida. E Jesus, se nós formos pensar naquilo que ele vai nos trazendo, nós podemos constatar que ele efetivamente traz ensinamentos, não ensinamentos, ele traz exemplos de como viver, acolhendo, respeitando o movimento de cada um, o momento de cada um, acolhendo o tempo de cada um, porque cada um de nós tem o nosso tempo. Foram muitos aqueles que se aproximaram de Jesus e que Jesus não curou. Quando a gente pensa na passagem do cego Bartimeu, que estava colocado ao longo do caminho e que Jesus ouve de longe ele chamar, a gente imagina, que nós, dentro da nossa ainda pouco entendimento daquilo que nós devemos fazer para despertar no outro o movimento, Jesus não vai até ele, mas diz, vem até aqui, estimulando que ele se levantasse e ele chegasse até Jesus. E aí a gente vai vendo, que Jesus vai jantar na casa de Zaqueu, a gente vê a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Não era só uma mulher, era uma mulher samaritana, que era uma tribo que ainda tinha questões com os judeus. A gente vê a colocação quando Jesus nos convida ao não julgamento, quando ele fala da passagem da mulher adúltera, porque ele traz o olhar para cada um de nós, porque ele nos coloca, muitas vezes a gente vê a trave no olho do outro, mas não vê o cisco. Como é que é? A gente vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no nosso, não é? E aí ele convida, olha, reflete sobre o seu momento, reflete se você pode atirar a primeira pedra para que a gente possa construir uma nova realidade para nós nos posicionarmos nesse mundo. É interessante porque Jesus é uma tradição, do povo do Oriente, é uma tradição dos judeus trazer reflexões a partir de parábolas. Parábolas seriam histórias.
E é bonito porque Jesus, ele usa desse recurso para nos estimular. E a gente vai refletindo, mas por que parábolas? Porque às vezes a gente chega à conclusão que a gente não tem a capacidade de ampliar, de entender efetivamente o que ele estava trazendo. Mas aí Jesus também nos mostra como é que se faz para falar sobre o reino de Deus. Porque ele usa de histórias, e as histórias, seja qualquer uma, seja um livro, seja um conto, a gente vai vendo que à medida que nós vamos relendo, a gente vai percebendo nuances de situações, a gente vai se apropriando de novas questões que não tínhamos percebido antes, e Jesus faz isso conosco. Ele fala de histórias simples da vida cotidiana, daqueles que o ouviriam, porque Jesus não vem falar só para aqueles que estão nos templos, não vem falar só para os doutores da lei, não vem falar para os fariseus, ele vem falar para todos nós. E na hora que ele fala para todos nós, ele nos dá a possibilidade de absorvermos aquilo que ele está nos trazendo na medida que eu posso. Porque toda parábola, ela tem um contexto do dia a dia, tem um contexto material, porque quando ele nos fala sobre a parábola do bom samaritano, a parábola do semeador que saiu a semear, a parábola do filho pródigo, ele está falando de questões do mundo material nas suas histórias, mas ela tem uma possibilidade de um entendimento espiritual que a gente vai absorver na medida que eu posso. Se eu posso absorver o conteúdo com um dedal, eu vou absorver esse conteúdo com um dedal. Se eu já posso absorver desse conteúdo com uma xícara, eu vou absorver com uma xícara. Se eu já posso absorver como um tonel, eu vou absorver como um tonel. Porque ele sabia, né? E ele nos mostrava o tempo todo que cada um de nós tem o seu tempo, o tempo de amadurecimento. Quando ele nos fala, né, quando ele fala para nós da parábola do grão de mostarda, dizendo que semeou, aguarda-se semear, e a gente tem a possibilidade de transformar numa árvore onde vai acolher os pássaros. E a gente vai vendo que na vida, na natureza, a natureza nos mostra que tudo tem o seu tempo de amadurecimento. E quando eu falo no nosso tempo de amadurecimento, eu me lembro sempre de uma passagem, de uma reflexão do Espírito Dias da Cruz, que está no livro Pílulas de Confiança, psicografado pelo Andrei Moreira, em que ele fala, né, homem, obra de Deus. Não sei se o título da passagem é muito essa não, mas para mim no meu livrinho está lá, página 101, e quantas vezes eu leio aquilo, porque Dias da Cruz nos lembra que nós somos criaturas de Deus e que Deus ama a todos nós, independentemente da fase que nós estamos, porque ele nos chama de perfectíveis, porque é essa a nossa destinação, é a gente poder entender a construção do reino e como o filho pródigo, pensar, não, as regras da casa do meu pai são melhores do que essas que eu estou vivendo. E aí a gente procurar essa construção para poder vivermos desse banquete que é a casa do nosso pai. E aí ele nos diz que nós somos perfectíveis e que Deus ama o broto da mesma forma que ele ama o fruto, porque ele ama todas as etapas do processo. Gente, isso é muito lindo, porque a semente é só a semente, o fruto é o fruto, e a semente traz em si, né, embutido nela, a possibilidade de se transformar em fruto. E assim somos nós, cada um
no seu tempo. E Jesus o tempo todo vem nos mostrando e nos colocando que, na realidade, o Evangelho é um presente de Deus para, mais uma vez, acelerar o nosso amadurecimento e nós nos apropriarmos, porque quantas vezes, né, nós ficamos na periferia, a gente não traz, a gente deixa o Evangelho aqui, a gente traz, conhece e dita de cor os versículos, mas nós não nos preocupamos sobremaneira em trazer para os nossos corações a vivência desse Evangelho. Nas relações com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos companheiros, nós estamos na casa espírita, com os nossos companheiros de casa espírita, nos trabalhos formais nos trabalhos formais do mundo, com os nossos amigos, com as nossas compras, nossa vida humana. Será que a gente lembra, né, de ao entrar, isso aí foi um aprendizado duro que eu fiz, né, que a gente chegava para pedir no supermercado o queijo, o presunto para fatiar, e aí um dia eu pedi, eu gostaria de 200 gramas de queijo, 200 gramas de presunto, e aí o rapaz que estava do outro lado disse para mim assim, bom dia. E eu, gente, a vergonha que eu senti naquela hora, porque eu cheguei para que a minha vontade fosse atendida, para que eu pudesse transmitir para ele aquilo que eu quero, sem me dar conta que ali na minha frente tem uma criatura que, acima de qualquer coisa, merece o meu bom dia. Um bom dia que hoje em dia, com um sorriso atrás da máscara, não um bom dia obrigatório, mas um bom dia que venha do coração, para que a pessoa possa, e aí a gente vai se apropriando que no momento que nós conseguimos agir de uma outra maneira, quase que como um milagre, o ambiente em torno de nós, ele vai se desfazendo, porque a gente precisa, né? São muitas as parábolas de Jesus que nos falando do reino de Deus. Ontem eu conversei um pouquinho com o meu amigo André Marim, que é um profundo estudioso, e perguntei para ele, quantas são as parábolas? Aí ele me respondeu, Isabel, não dá para dizer, porque não é só, né, as parábolas, tem estudiosos que dizem que são 38, mas a gente tem parábolas que são só uma frase que na realidade não tem essa estrutura de parábola, e não é só isso, assim, ele colocando, né, que ele entendia, e eu concordo em gênero, número e grau com ele, que a mensagem de Jesus, a vida de Jesus, a exemplificação de como se relacionar no mundo, de todo o Evangelho, né, de toda a Boa Nova, é como nós precisamos trabalhar o sentimento do amor nos nossos corações, a fidelidade ao Pai, a confiança de que Deus é Pai, que está conosco, que nos acolhe o tempo todo, que somos aqueles que estamos experienciando esse aprendizado, porque a gente não se dá conta que, na realidade, a gente está aqui no ano de 2001. Jesus começou a pregar no ano 30. Há quantos anos, né, nós temos a mensagem dele e ainda não entendemos? Ainda estamos brigando, ainda guerreamos em nome de Jesus. Ainda, muitas vezes, discutimos e temos reações junto àqueles que caminham conosco numa forma diferente daquela que Jesus veio nos ensinar, de entendimento, de respeito ao tempo de cada um. Como nós ainda somos distantes disso. E aí é uma coisa muito linda, porque aí a gente busca os recursos da doutrina espírita, que nos coloca que
o processo, ele é gradativo, ele é lento. E não adianta a gente querer dar salto, porque a natureza não dá salto. A gente, voltando à analogia da semente, se eu planto hoje semente de qualquer coisa, mesmo daquela hortaliça que a gente pode plantar hoje, daqui a um mês a gente pode estar colhendo. Leva um mês para colher. E aí a gente precisa de se aceitar nesse jeitinho de que somos aprendizes da lei de amor. E é bonito porque Jesus também nos fala, né, quando a gente pensa da questão da matéria, quando ele fala e ele cita nominalmente o reino de Deus, e ele nos traz muito o reino de Deus, colocando analogia com alguma coisa que faz parte da vida do cotidiano daquelas criaturas e constrói todo o seu raciocínio na possibilidade de nós entendermos, porque ele fala, o reino de Deus se assemelha a uma rede, o reino de Deus se assemelha ao grão de mostarda, o reino de Deus se assemelha ao tesouro escondido, o reino de Deus se assemelha a... E aí a gente vai podendo trazer essas reflexões e construindo o nosso entendimento, a nossa visão, para que a gente tenha a ajuda necessária para mudar, né? E a gente vai pensando, né, que a gente tem que, o querer, né? Leon Denis, no livro do Destino das Dores, diz que nós temos três etapas, né? O querer, nós temos a possibilidade de movimentar a nossa vontade, o saber, porque a gente vai se apropriando primeiro do racional, porque nós somos criaturas rebeldes, precisamos entender, para depois a gente transformar no sentir. E aí, no momento em que a gente consegue transformar isso e trazer para o sentir, nós estamos efetivamente começando a construir o reino de Deus nos nossos corações. É muito bonito porque eu estava lendo o livro Boa Nova, e editado pelo espírito Humberto de Campos, né, através da psicografia do Chico, e ele no parágrafo 3º, quando ele nos fala das primeiras pregações, ele traz uma coisa muito linda, colocando que Jesus estava chegando à cidade, ele se encontra com o sacerdote Anã, e Anã então se aproxima dele e pergunta, Galileu, que fazes na cidade? E aí Jesus coloca, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus, tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? E aí olha a resposta de Jesus. Simples, direta, objetiva. Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com serenidade. Aí Jesus tem a oportunidade, né? Humberto de Campos nos traz essa possibilidade de nós podermos começar a nos apropriar disso. A mensagem de Jesus é uma obra divina que vai nos ajudar a entender que ela está nos nossos corações. E Anã continua, obra divina em tuas mãos? E aí a gente se dá conta, né? Temos, né, a obra divina nos nossos corações, no desenvolvimento, a possibilidade de desenvolver os nossos sentimentos, de no momento em que a gente transforma o sentimento, agir com o outro de uma forma mais doce
mais serena, mais amorosa, mais justa. E nessa forma a gente está permitindo que o reino de Deus seja transmutado, não num lugar físico, não é? Mas numa vivência que nos é oferecida por Jesus, como um banquete de ensinamento. E aí, Anã continua interpelando Jesus, porque ele diz assim: com que contas para levar a essa difícil empresa? Quais os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? E a resposta de Jesus: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. O diálogo é muito bom. Sim, observou Anã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará um material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? E a gente vê, né? Quem é que Jesus escolheu para seus seguidores, seus companheiros na divulgação da Boa Nova? Ele escolheu homens simples do povo. Ele escolheu pescadores, ele escolheu aqueles que caminhavam junto com ele, Levi, que era um publicano. E aí a gente vai se dando conta de que Jesus convida a todos nós. Jesus nos lembra: vós sois o sal da terra. Jesus nos lembra: vós sois a luz no mundo. E nós? O que nós estamos fazendo? Muito interessante, porque Jesus, no momento em que ele selecionou os seus apóstolos, ele não tinha dúvida de quem era Pedro, ele não tinha dúvida de quem era Tomé, ele não tinha dúvida de quem era Judas, ele não tinha dúvida sobre Maria de Madalena, ele não tinha dúvida sobre ninguém. Ele não tinha dúvida que iam disputar qual era o lugar, se eu sento, quem é que vai se sentar, quem está à minha direita ou à minha esquerda. Ele sabia, porque ele sabia que nós éramos assim. Ele confiava na possibilidade de transformação que, por exemplo, a gente vê na vida de Pedro. Que no final da sua vida, as pessoas, está descrito no livro Paulo Estevão, as pessoas até se curavam pela sombra que Pedro deixava e emanava. Porque foi todo um processo de transformação de um homem simples, de um homem em que tinha uma fé vacilante, um homem que era arrebatado. A gente lembra que ele decepou a orelha do centurião. É um homem que no momento em que Jesus está caminhando rumo ao sacrifício, ele pergunta: mas precisa disso? Não assim com essas palavras, tá? Mas é isso que ele conversa com Jesus, e Jesus sugere para ele: te afasta. Você está aqui expressando o Satanás se manifestando. Mas Jesus o acolheu e disse: sobre ti edificarei, né? Você é rocha, sobre ti edificarei. Aí a gente tem um entendimento, não sei como está no Evangelho, desculpem, não fiz a leitura e não sou profunda estudiosa, como cada vez mais eu vou entendendo que eu deveria ser, para dizer, né, vou edificar a minha igreja. A minha história vai mostrar para nós que nós podemos, que nós precisamos nos aceitar no tempo de cada um. E claro que transformar, claro que buscar, claro que fazer o esforço. A gente já vê que a doutrina espírita nos socorre. A gente, quando lê a mensagem do homem de bem, a gente vê que está lá, não sei quantos são os itens, são pequenos parágrafos. Quando a gente lê o que caracteriza um homem de bem, a gente vê que a gente faz tudo que está ali. Mas o que a gente não faz? Tudo que está ali, o tempo todo, e todos juntos, né?
E Kardec, no final, ele coloca então, que o importante não é fazer tudo, mas é o esforço de transformação para conquistar todos aqueles pontos. E isso, graças a Deus, eu acho que nós já buscamos de uma forma sincera. E aí, quando a gente pensa, né, que a gente busca de uma forma sincera, eu também, durante as minhas reflexões, eu li uma frase do Padre Antônio Vieira, que ele faz uma indagação que não me saiu da cabeça, porque ele coloca que no tempo de Jesus, por que tão poucos saíam a semear almas e arrebatavam tantos? E no tempo de Padre Antônio Vieira, que hoje são muitos mais ainda. Por que agora, né, acho que o Padre Antônio Vieira é século XVI, não sei, estou chutando, você sabe, Miriam? Então, mas é em torno disso, ou muitos séculos para trás. Ele diz, por que agora nós somos tantos a semear e arrebatamos tão poucos? E hoje, gente, nós somos muitos mais. E quantos, na divulgação da nossa palavra, a gente está arrebatando. E isso me bateu profundo no coração, porque eu abracei nesse tempo da minha vida, né, a tarefa de divulgadora da doutrina espírita. E aí a gente percebe que a divulgação tanto do Evangelho e, por consequência, da doutrina espírita, porque a doutrina espírita não nos acrescenta nenhuma moral nova que não a trazida pelo Cristo, só se faz de uma forma, que é o exemplo. E nós ainda, eu acho que nós ainda somos um pouco daqueles, temos traços, né? Muitas vezes, do filho pródigo que saiu a gastar a sua herança no mundo. Nós temos o traço do filho, segundo filho, que ficou na casa do pai, que cobra do pai, estou aqui há tanto tempo, você nunca fez festa para mim. E Deus está nos mostrando, olha, ficou, mas ficou como? Será que a gente já tomou posse daquilo que é as regras da casa do nosso pai? Que são regras de amor, de movimento, de construção, de assumir as nossas escolhas, assumir as consequências das nossas escolhas, assumir. Gente, toda e qualquer escolha tem consequência. Porque até uma não escolha, o silêncio, traz consequência. E consequência não significa castigo, porque se eu ajo no bem, se eu estou no estudo, olha, gente, eu digo para vocês, apesar das minhas dificuldades em não arrebatar ninguém, eu não abro mão de estudar. E não abro mão de fazer a divulgação, porque ainda sou aquela que preciso de um estímulo para o estudo. E o quanto cada estudo nos constrói internamente, vai acessando, vai trabalhando, vai trazendo para que nós possamos buscar um novo caminho, uma nova forma de viver. E aí a gente vai se apropriando. É uma escolha, é uma escolha que traz benefícios, porque escolhas a gente aprendeu, né, muito, né, nós fomos meio que forjados nessa coisa do prêmio e castigo, sem nos apropriarmos que não tem prêmio ou não tem castigo. Tem sim a possibilidade de colocar mais um tijolinho, aí mais um pouquinho de cimento, mais um pouquinho na construção do reino de Deus nos nossos corações, para que daqui a pouco a gente possa efetivamente, daqui a pouco não sei quanto, tá? Não sei se é nessa encarnação, daqui a 2, 3, 10, não tenho a menor ideia, mas que daqui a pouco a gente possa estar efetivamente sentindo, porque a mensagem de Jesus é uma mensagem de amor. E não é só amor, é uma mensagem de alegria. É tão fundamental nós podermos nos apropriar que a gente
Jesus, o primeiro milagre que Jesus se apresentou ao mundo, né? Ele foi estimulado por Maria que ele fizesse, né, as bodas de Canaã. A gente vê que é um milagre em que ele está transformando água em vinho. Aí a maioria, Pedro, que é uma delícia de pessoa, também está aqui no livro Boa Nova, coloca para Jesus assim: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveríamos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? E aí, gente, é muito lindo, né? Porque Jesus compreende a indagação, Jesus compreende o entendimento, Jesus sabe das nossas dificuldades. E ele responde assim: Simão, disse ele, conheces a alegria de servir um amigo? As bodas de Caná foram um símbolo da união, da nossa união na terra. Olha que lindo, porque nós somos convidados a viver no mundo. E eu adoro a mensagem que também está do capítulo 17, no mesmo capítulo que está o Homem de Bem, que é o homem no mundo, porque Kardec nos fala, vós sois convidados a viver no mundo. Não penses que é para passar o tempo em oração, mas muitas vezes nos sacrificarmos aí tem algumas traduções, futilidades, fragilidades do mundo, mas fazei-o de uma forma, eu vou usar a minha palavra, tá? Santa, que não é santa, mas é uma forma equilibrada, é uma forma que nos permita o discernimento e encontrar o que Jesus está nos trazendo, a possibilidade da alegria de servir. E ele continua, porque é lindo isso. As bodas de Canaã, o vinho ali foi bem o da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Mais uma vez, Jesus está nos lembrando no reino de Deus. Interessante a gente só colocar, importante, né? Interessante não, importante a gente lembrar que essas passagens que nós temos aqui no livro Boa Nova, que é um livro precioso, é a visão de Humberto de Campos, é como ele imagina, como ele vê Jesus, como ele imagina o diálogo de Jesus com os seus apóstolos. Não é que esteja isso em nenhum evangelho, não adianta a gente procurar, porque a gente não vai achar. É a visão de Humberto de Campos, mas que não faz menor. Faz muito pelo contrário, são aquelas obras auxiliares que vão nos ajudar a trazer para dentro dos nossos corações essa possibilidade da construção do reino de Deus. E é interessante porque Jesus, né, ele vai levando adiante, ele diz assim, ó, as mais belas horas da vida são as que empregamos, está falando dos amigos, né, em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. E a gente não se dá conta disso. Porque as mais belas horas íntimas dos nossos corações é quando nós conseguimos trabalhar e aprender e agir servindo. E aí a gente serve, gente, ao outro. Em qualquer circunstância, a alegria de nós fazermos o melhor arroz do mundo para atender a nossa família. Um prato especial em que a pessoa, gastamos não sei quanto tempo cozinhando para que, meu Deus, que maravilha, que obra dos deuses. Gente, quem fez se sente tão feliz por ter tido a oportunidade de servir aos amigos de uma questão simples. Nós trabalhamos, Miriam também, atendendo a população em situação de rua. Gente, fizemos um Natal na quarta-feira. O sorriso, a alegria, nossa, gente, não dá pra gente expressar. E dividir com vocês, eu fico arrepiada.
porque é algo que se sente. E na hora que a gente sente, é que nem é uma brincadeira, é que nem passagem de avião, é pessoal intransferível. E não dá para a gente dividir. E é isso que Jesus nos coloca em suas parábolas. Muitas vezes a gente tem que separa o joio do trigo, sim, porque às vezes o joio não teve a possibilidade de se transformar em trigo ainda. A gente não teve a possibilidade, a parábola das 10 virgens, né, que 5 são previdentes e 5 não. 5 que não tiveram, não puderam aproveitar, mas vão aproveitar, porque lhe vai ser oferecido 1000 outras oportunidades para se banquetearem, se apropriarem e tudo mais. É isso que é relevante que a gente traga para dentro dos nossos corações. Que a mensagem da manhã de hoje possa contribuir, não é, de alguma forma, para que a gente entenda, né? Só queria finalizar, porque eu acho que eu não consigo, dentro da leitura do Evangelho, um capítulo por dia de Lucas, não tem como a gente passa, né, que está no capítulo 15, as 3 parábolas da misericórdia. E olha só, porque se tem um reino, tem um rei que governa, né? Natural, o nosso pensamento mundano, né? E Jesus está falando para nós. E como é que Jesus nos apresenta o tempo todo esse que governa? Né? São várias passagens, né? Assim, qual é o pai que o filho lhe pede um pão e lhe dá uma pedra, que lhe pede um peixe e lhe dá uma serpente, mas tem as 3 parábolas da misericórdia, que eu acho que a gente deveria refletir muito sobre elas, porque e é interessante que quando Jesus contava uma parábola, ele contava para uma plateia, e ele tinha um objetivo para atender. E nessas 3 parábolas ele está sendo questionado pelos fariseus. Então ele está, né, trazendo. E os fariseus são aqueles que conhecem a mensagem, já entendem da lei, mas ainda não conseguem tirar do papel e trazer para o viver. Porque ele coloca, olha só, qual é o pastor que, tendo perdido uma ovelha, não deixa as 99 no redil e vai buscar a uma que está faltando e carrega de volta, porque ela está cansada, ela está sofrida, carrega de volta. Gente, sabe aonde? Nos ombros. Jesus coloca, né, na parábola seguinte, a mulher que perdeu a dracma, e que ela, então, varre a casa, ela busca até, acende a luz, que é assim que a gente precisa de fazer. E aí, quando ela acha o sentimento de alegria. E por último, ele nos coroa com a parábola do filho pródigo, onde ele nos mostra um pai que acolhe o filho que pediu a herança antecipada, aceita o livre-arbítrio desse filho. É um pai que acompanha esse filho ad eterno, porque no momento que o filho cai em si e descobre que as regras na casa do meu pai são melhores do que as regras do mundo, e ele decide voltar, porque isso tem o nosso tempo. A gente precisa decidir. O pai olha para ele e se antecipa, não espera sequer que ele chegue até ele. E aí a gente vê, porque dá o anel, dá a capa, manda preparar um novilho, abraça. Gente, olha quanto acolhimento. E não diz para ele, olha, por que você fez? Eu não te avisei, não isso, não aquilo ainda, uma atitude tão nossa. E aí a gente vê que quando, por exemplo, o segundo filho fica entristecido e não quer nem entrar na casa, o pai não manda chamar não, vai lá fora e conversa com ele.
e faz, e pergunta, e faz com que ele reflita. E com certeza permite que ele tome a decisão. Então, que nós possamos ir gradativamente entendendo essa amorosidade do Pai por cada um dos filhos, nós. Que a gente possa se apropriar, que muitas vezes na vida eu sou o primeiro filho que pediu a herança, que eu estou no mundo a fazer coisas que de alguma forma não são as regras da casa do Pai. E que muitas vezes eu sou o segundo filho que ficou na casa, que usufruiu das leis, mas não se apropriou delas. Porque muitas vezes, né, isso me tocou profundamente, porque ele, principalmente nessa segunda parte, ele está respondendo aos fariseus. Olha, vocês têm tudo e vocês não se apropriaram. Como nós temos o esclarecimento, temos a oportunidade de já conhecer Jesus, temos a oportunidade de estarmos aqui, apesar de não poder ser presencial, mas nós temos, olha que maravilha, uma possibilidade de gravar, uma possibilidade de botarmos no YouTube, uma possibilidade de fazermos os nossos estudos no Zoom, nós temos. Como é que a gente está se apropriando disso? Será que a gente está olhando olhando para o copo cheio, né? Ou a gente está reclamando por que Deus está fazendo isso, aquilo, etc. Então, o convite da manhã de hoje é que a gente possa, né, refletir e buscar, né, o sentir, porque de conhecimento a gente já tem o suficiente para isso. Uma boa manhã para todos. Bom dia. Muito obrigada, Isabel, por essas reflexões, por esse seu estudo que você nos trouxe. Ouvi falar de Jesus com tanto carinho, ouvi falar do seu exemplo e das coisas que ele trouxe nos calam fundo no coração. Obrigada, Isabel. E vamos pedir a Jesus, nosso Mestre querido, aos bons espíritos que aqui nos envolveram e que envolvem a todas as pessoas que estão junto de nós, todas as pessoas que estão assistindo, que Ele nos proteja, nos dê muita paz, muita tranquilidade. E vamos pedir a Deus, nosso Pai querido, que nos permita encerrar o nosso trabalho de hoje. Graças a Deus.